Noite, gente, tudo bem? Hoje vamos para mais uma live de convidados aqui. Hoje é o dia da Michelle. Michelle é minha mentorada, ela é co-founder da Go Genetics. Eu chamei ela aí para conversar um pouquinho, contar um pouco da história dela, o que está acontecendo daí na empresa dela. E vai ser muito legal, espero que vocês aproveitem bastante aí. Ela já entrou aqui. Vamos ver que daqui a pouquinho ela pede para participar e a gente começa. Hoje eu tive um dia cheio de reuniões aí e vou falar algumas coisas também aqui durante a live, discutir com a Michelle para ver a visão dela disso aí. Oi, Michelle. Agora é só esperar o pedido de participação dela. Oi, tudo bem, Patrícia? Boa noite, tudo bem, Michelle? Bem, e você? Tudo certo. Então, como é que está o seu dia aí? Como é que estão as coisas nessa Puxa, confusão toda que a gente está vivendo aí, né? é, puxado aqui um pouco, né? Aham, Eu saio de uma reunião para outra também, acho que como você estava falando, tem várias reuniões. A gente aham. também, e como a gente tem uma startup de genética, né? A Sim. gente acaba ajudando um pouco nas... Inclusive a tua startup está fazendo o teste do coronavírus, né? Para quem não sabe, aí Estamos, isso, a GoGenetics está fazendo, né? Então, estão trabalhando sim. bastante. Bastante. Ainda a gente tem algumas limitações, né? De insumos, tá bem difícil, alguns insumos no mercado, acho que tá meio geral, né? Uhum, Então, uhum, tudo está sendo bem direcionado para o Ministério, para os laboratórios os laboratórios credenciados pelo governo, né? A gente é uma uhum, startup ainda uhum. pequenininha, estamos tentando E o legal de cadastrar. startup é legal e ruim ao mesmo tempo, né? Mas é que vocês aprendem fazendo, né? Tipo, conseguir. Exatamente, né? Começou esse negócio, vocês desenvolveram o teste rapidinho e já começaram a fazer. Mas é legal explicar, porque eu também conheço outra startup, né, que é a High Uhum. Technologies, que eles estão Ah, fazendo o sim. teste, se você já teve, né? O teu teste é o teste do... Explica aí como é Nossa que é, porque é molecular, nossa diferente. molecular. Molecular, que A HiLab, ela trabalha com o imunológico. Tem dois sim, tipos de que testes já... no mercado, né? O Aham, molecular e o imunológico. O molecular, uhum, ele é capaz de pegar o vírus desde o início da infecção, porque você tem que estar uhum, durante a infecção, desde o primeiro dia, desde o primeiro contato. Porque você pega o uhum, material genético do vírus, né? No caso desse uhum, vírus, é um vírus de RNA. uhum, Então, a uhum. gente consegue detectar o RNA do vírus numa pessoa que está infectada. O Ou seja, quando imunológico, a pessoa que tá com o coronavírus agora, vocês detectam, né? Agora, se a pessoa já exatamente. teve, daí é outro teste, né? Exatamente. O imunológico você vai fazer no caso para saber se a pessoa já teve, porque Uhum, o imunológico você começa a produzir anticorpos depois que você já está com um tempo de infecção. Então você uhum, vai uhum, pegar 5, 7, 10 dias após a infecção. Cada imunológico tem uma sensibilidade diferenciada. uhum, Então, o molecular é mais para você pegar no início, né? uhum, E o imunológico para saber se você já teve mesmo. uhum. E conta como é que tem sido a correria nisso tudo aí, que vocês criaram tudo meio que em cima da hora. Conta pra gente, que Foi, isso eu acho legal para as pessoas saberem. Antes da gente tá. entrar na tua história, eu acho que é legal vocês contarem isso aí, porque, Tá. né? A gente é uma startup de biologia molecular, de genética, né? Mas a gente é muito Uhum, voltada para agronomia e para saúde animal. Mas uhum, a gente, como eu falei, a gente é uma startup molecular. Os testes hoje para Covid são moleculares, na sua maioria. Então, a gente tem todo o know-how para fazer os testes de Covid. A gente faz a mesma técnica, mas para outras bactérias, outros vírus, para a área agronômica, não voltado para o humano, né? E quando uhum, a uhum, gente viu no Covid, a gente viu assim, a gente pode primeiro ajudar, né? O nosso primeiro intuito uhum, foi, a gente escreveu uhum, para as autoridades, escreveu para os laboratórios do governo e falou, a gente está aqui disponível para ajudar, porque a gente tem um uhum, know-how uhum, de saber fazer os testes, de fazer detecção já de RNA, de trabalhar com RNA. E aí uhum, ali a uhum, gente também se viu na questão dos insumos, né? A gente sabia que os uhum. insumos de RT no mundo tá um problema, não é só no Brasil, né?
Então, a gente também quis fazer um teste no início que não fosse o mesmo RT, o comum, e que a gente acabou desenvolvendo um pouco diferenciado, que usa sequenciamento. E aí, nisso, a gente está correndo. Foi correr, fazer os testes, fazer... Então, até eu tenho a gente manda para algumas pessoas quando querem saber sensibilidade, validação do nosso teste. Então, a gente fez, assim, do dia 29 de março a 4 de abril, né? Foi correndo, assim, né? Testar, ver confiança, ver o quanto está funcionando, ver sensibilidade. Super rápido, na verdade. Super rápido, demais. E aí, até hoje, a gente ainda tem, a gente ajusta uma coisa ou outra, mas a gente já está fazendo detecção, tudo. E também a gente está ajudando o pessoal de laboratórios do governo a fazer alguns ensaios de extração de material genético, porque está faltando insumo. Então, a gente está envolvido um pouco de tudo para poder auxiliar, né, nesse momento, que não é fácil. Eu imagino. Então tá, vamos contar uma parte aí da tua história, depois a gente volta para falar sobre essa questão aí de como que funciona essa lógica de startup, que eu acho que as pessoas, tem muita gente aqui que não sabe como é que funciona, como é que é dinâmico, como é que funciona todo, né? Sim. E aí, no finalzinho a gente volta para esse assunto. Então, antes de você chegar a trabalhar com a tua startup hoje, que você é co-founder, que você é diretora administrativa, de chegar a todo esse estágio, conta um pouquinho, né, de como é que foi a tua história e quais foram as suas atuações profissionais antes de criar a sua própria startup. Então, eu venho de uma carreira científica, né? Eu fiz biologia, sou bióloga, e a minha ideia era fazer ciência, ser cientista, né? E eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica e biologia molecular. E aí me envolvi muito com ciência e comecei um pós-doutorado em 2011. E ali, durante o pós-doutorado, durante o meu primeiro pós-doutorado, em 2015 para 2016, a gente se viu, eu e mais 2 colegas do laboratório, fazendo muito serviços e criando muito, e auxiliando muito. O laboratório onde eu estava tem uma estrutura muito boa, ele atuava muito como facility, e a gente se viu com um negócio e não sabia como levar isso para frente. Aí levamos para o pessoal da Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná, e eles nos falaram, vocês têm uma startup e vocês não sabem. Que legal. E ali eles acabaram, a gente levou a ideia e eles falaram, não, monta que está pronto. É só uma questão de aprovação, tal, de uma burocracia da universidade, né? Então, dentro da universidade onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, eu tive todo o incentivo do laboratório, onde até hoje a gente está incubado, que a gente é incubado, e da universidade para montar a startup. É uma startup de biotecnologia, então o nosso modelo é muito diferente de outros modelos de startups, né? Porque eu preciso muitas vezes... O meu tempo de crescimento, de escalabilidade é um pouco diferente, não é aquela coisa mais, às vezes, rápida, né? É um prazo um pouco mais longo. Eu tenho a startup... porque envolve uma coisa muito diferente, né? Muita pesquisa, isso também. Então, a gente começou a startup em 2016. Nesse período, eu tinha submetido também para fazer um pós-doutorado fora, nos Estados Unidos, e foi aprovado. Então, eu fui para um pós-doutorado, e meus 2 sócios ficaram no Brasil, tocando a startup, né? No começo, eu confesso que nenhum de nós tinha a pretensão de a gente ter a startup no tamanho que está se tornando e que está hoje, né? E ser a nossa carreira. A gente ainda tinha muito como a nossa startup, a gente queria uma carreira de cientista, né? Nós 3 queremos ser cientistas. Então, qual é a carreira de cientista no Brasil? É ser professor universitário e fazer ciência dentro de uma universidade federal, né? Ou estadual de grande porte. E lá nos Estados Unidos... Unidos... vocês não tinham essa ideia de ser empreendedores, e daí viram que tinha uma startup na mão e... Exatamente. E começou tudo. Ela começou a crescer organicamente muito. A gente não precisou fazer muito assim. A gente teve um faturamento no primeiro ano, o segundo ano dobrou o faturamento, e o terceiro ano a gente dobrou de novo. E aí, o terceiro ano foi no meio do segundo para o terceiro que eu voltei dos Estados Unidos e já voltei com a ideia de, não, vou voltar, a gente está crescendo e está precisando de mão, né, lá dentro.
Uhum. E como você E decidiu lá nos Estados Unidos? Você estava fazendo o teu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e aí como estava é que você fazendo. decidiu assim, não, agora eu vou voltar e vou fazer essa startup acontecer? Que virada de chave te deu, assim? Fez bater o teu coração, assim? Eu acho que foi uma decisão um pouco de tudo, sabe, Patrícia? Eu acho que é decisão pessoal, de vida pessoal, de estar fora e Uhum. querer voltar para o país e ver que você tem oportunidade. E como eu Ah, falei, você foi para olhando. lá pensando em ficar lá, então, No começo como não, no cientista? começo não. No começo eu tinha um contrato de 1 ano, acabei renovando mais um, que nem esperava. É, Uhum. daí tinha oportunidade, eu tive a oportunidade, ou era ir para um outro laboratório em Washington, ou voltar para startup. Mas Uhum. aí é uma coisa assim de você olhar e eu via a startup crescendo, né? Eu ia ter uma autonomia muito grande, e isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Uhum. Trabalhando como Uhum. ciência, que nem eu trabalhava nos Estados Unidos, eu era uma funcionária do laboratório. Lá o Uhum. pós-doutorando é o cientista, né? Mas ele é o Uhum. funcionário do professor. Uhum. Uhum. E Entendi. eu vi que eu tinha uma oportunidade de crescer, fazer o que eu gosto, que é ciência, porque eu faço dentro da nossa startup, a gente tenta manter a pesquisa e desenvolvimento muito forte. O P&D é uma Uhum. coisa que a gente mantém ainda, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas. E é um Uhum. projeto nosso, assim, eu acho que a gente quer ser aquelas empresas grandes que vai ter um P&D forte, então isso nunca vai escapar, porque a nossa base é a ciência, né? Mas ao mesmo Sim, sim. tempo a gente tinha um negócio que estava crescendo organicamente. Se a gente realmente Uhum. botasse esforço, será que não cresceria mais? É, a Então, gente no autodesenvolvimento, na mentoria, no coaching, a gente sempre fala, né? O que a gente foca expande, né? Então, exato. assim, a partir do momento que você coloca 100% da tua energia naquilo que você acredita e naquilo que vai expandir, né? Vai É. expandir. Claro que nesse meio do caminho, principalmente nas startups, tem muito aprendizado, muito erro para acerto, ajuste de processo, que começa justamente assim, né? Uma ideia que você tem na mão, que de repente, quando você vê, você tem uma empresa ali Uhum. e as coisas acontecem. Não é uma empresa que, ai, vamos fazer um negócio. Você tá todo mundo junto e fica, né? É. Começa muito dinâmico normalmente, né? E aí você tem esse processo de aprendizado, né? Então, funciona assim. E aí, me diz aí, qual que foi a virada de chave que você, assim, falou, ó, eu vou investir, assim, eu entendi que você estava nos Estados Unidos e quis voltar para para fazer a tua startup, mas teve alguma virada de chave que você resolveu, é que você ainda é acadêmica, né? Mas que você Sim. resolveu, assim, virar menos cientista e mais empresária, se Eu te profissionalizar como digo, empresária? eu te digo que a virada de chave definitiva voltou quando eu já estava no Brasil, já estava envolvida com a empresa, com a startup. Porque quando Uhum, eu voltei para o Brasil, eu voltei porque que eu tinha startup, mas eu também tinha planos de ter um pós-doutorado aqui. Então, eu ainda uhum, uhum, continuar muito voltada para a ciência. Mas, tendo uhum, a vivência da ciência e da startup, e eu fiz 2 processos de acelerações nesse meu tempo, eu voltei já para fazer aceleração para o Founder. uhum, Que uhum. assim, eu venho falar, eu já faço com você, né? Eu tenho uma angústia de eu não me sentir tanto empreendedora por ter uma formação muito de biólogo, de ciência, então eu não me sinto às vezes Acadêmica. segura de ter uma Uhum, questão, uma visão administrativa, financeira, que às vezes eu acho que falta, né? Que eu sentia que uhum, uhum, faltava. Hoje eu me sinto melhor. E uhum, quando eu uhum, voltei, a gente decidiu que a gente ia colocar a startup nos processos de aceleração. E aí eu uhum, fiz o uhum, Founders, e o Founders me mudou muito. O uhum, Founders me construiu muito, me fez olhar muito como empreendedora. E uhum, eu acho que a chave foi aí, assim, quando eu vi que eu podia fazer o que eu gosto, ciência, uhum, uhum, fazer, fazendo a startup crescer, sendo o nosso negócio, meu negócio dos meus uhum, sócios, né? uhum, E aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero para mim. Tanto que eu te digo que ali foi a chave, porque daí nisso abriu o concurso e eu falei, não, eu não vou fazer. E foi a decisão mais difícil. essa é difícil. Para quem é cientista, né? É difícil Exato. mesmo, eu começo a Mas imaginar. assim, É, e agora você deu um outro passo, que é mentoria comigo, para desenvolver outras coisas dentro disso, sim. que é o outro passo, né? Mas a aceleradora, ela dá toda aquela base, né, de Uhum. você virar uma empresária. E depois tem os outros passos de construção, de desenvolvimento pessoal e também de outras coisas mais específicas, né? Então você tá super empresária agora, né? Então, É, mas isso, tenta. mas é legal você falar que, tipo assim, mesmo, ao mesmo tempo você preenche essa tua necessidade
dando aulas na universidade, né? Porque ao mesmo tempo você Sim. continua dando aulas. Então, não é que você largou totalmente de ser cientista, assim, ao Não, lado acadêmico, né? Você continua dando aula e isso é legal também, que as pessoas vejam que às vezes não precisa ser totalmente sair de uma coisa, você consegue fazer as é. duas coisas, né? Sim, Existem outras formas. nesse meio tempo, voltando para o Brasil, eu falo assim, às vezes a gente acha que não tem oportunidade, e pela startup, numa reunião, eu conheci a reitora da Unibrasil, e daí acabei, ela me chamou para eu estar dando aula lá hoje, né? Então, Uhum. as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente Quando a gente está vai. disposto, está com as portas abertas, né? As coisas acabam Sim. acontecendo. Então, assim, me diz assim, qual que foi o principal desafio que você acha que você enfrentou aí na tua vida? Não agora só da startup, né? Mas assim, desafios que você acha que você já enfrentou que foram os piores, assim, que não piores, né? Desafios não são ruins, mas assim, os principais desafios que você enfrentou até hoje, para o pessoal sentir e tal, e dar uma inspiração para as pessoas aí. E como que você saiu disso? No meu caso, eu acho que lidar muito com o emocional e com o trabalho, ou com o emocional e com a vida, assim. Eu acabo levando muito emocional em tudo. Então, Uhum, separar as coisas, para mim, é um pouco mais difícil. É um desafio para mim, assim. E uhum, também a uhum, decisão. Eu acho que a decisão, por exemplo, a decisão da volta dos Estados Unidos, volta para o Brasil, e eu tinha uma oportunidade lá, né, de ir para um laboratório grande, de ser cientista lá, até tinha oportunidade, e colegas falavam, peça o green card, você é cientista, você consegue o green card e tal. Então, uhum. acho que o desafio é, mas chega uma hora que você tem que confrontar algo, né, e falar o que que você quer, né, o que que, Uhum. eu O acho que 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 é teu propósito, né? Na verdade, né? né, Porque, claro, talvez os Estados Unidos trouxessem muito mais conforto de ser parte de um laboratório grande, mas não desse sim, aquele coração bater, né? De estar exato. fazendo algo que é seu, que é E a, você que está construindo e você que está com autonomia de fazer acontecer. E eu vou te dizer que eu levanto muito mais disposta aqui e vou trabalhar muito mais disposta aqui do que eu ia lá. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que eu fiz a escolha certa por isso, assim. Aqui eu sou mais feliz no trabalho do que eu era lá. E como que você vê a tua startup mudando o mundo aí? Conta pra gente. Qual que é o seu sonho com a sua startup Ah, aí? então, na verdade, a gente até brinca, assim, eu falo, meu sonho é que a startup cresça muito, né, e se torne uma grande empresa, como eu falei, tendo um P&D muito forte, a gente tem uma ideia disso. E a gente fala que tem que visualizar, né? Eu brinco que eu visualizo uma sala muito grande dos meus bioinformatas trabalhando em Sim, a pesquisa gente para desenvolver conversou coisas sobre isso. novas. Isso. Falando em questão, assim, é que eu tô falando bem em geral, né? Mas Aham, o que eu falo hoje, até nos processos de aceleração, a gente está no processo de aceleração da Ambev agora, que acaba em uhum, junho, só junho, julho. E uhum. assim, eu falo que eu vendi um sonho que é mudar do analógico para o digital, que é a nossa responsável pela comunicação, deve estar online aí, a Amanda. Ela botou essa frase e eu acho que é bem isso, assim, a gente quer mudar o controle microbiológico das indústrias do analógico para o digital. Por que fazer o método clássico se você pode fazer por DNA? É o que a gente quer levar para. E o que que é isso? Explica um pouco pra gente, assim, que não é desta área, e não... Então, todo alimento, por exemplo, um frango que vai ser exportado, ou um alimento que vai para o consumo, ele tem que passar por um controle microbiológico, para você ver se tem Uhum, uma bactéria ou tem fungo para ser consumido, né? Porque tem bactérias uhum, que são problemáticas para o nosso consumo. Então, a uhum, indústria tem que fazer um controle interno. uhum, Elas fazem hoje pelo método microbiológico clássico, que é crescer a uhum, bactéria numa placa de cultivo, né? Já se tem alguma coisa por DNA, mas não tudo. A maioria é por uhum. método clássico. Então você cresce numa Tem que ficar placa, tirando a risca, amostra. isso, e tem que esperar 24 horas, 48, às vezes 7 dias, 15 dias para confirmar se tem aquela bactéria ou não. E a gente Uhum, já está fazendo alguns ensaios em que você detecta por DNA. Então, você extrai o DNA uhum, da amostra toda e você diz quais as bactérias que tem lá, quais os problemas que tem uhum, lá. E você faz isso uhum. no mesmo dia. Você não precisa esperar 20. O nosso propósito é tentar transformar tudo isso. Existem Deu uma barreiras. falhadinha na internet, mas já tô te Oi, vendo de volta. oi. Já tô te vendo de volta.
E daí daí parou na parte que você testa e daí não precisa ficar esperando um dia. Você já Não, consegue você testar faz ali no na mesmo hora dia. geneticamente, ou seja, você economiza um dinheiro absurdo e ainda agrega muito mais valor à qualidade aí dos alimentos, né, Exatamente. das indústrias Ah, alimentícias. ainda o controle microbiológico, que nem por DNA, é um pouco mais caro, sim, é um pouco mais caro, mas quando você fala em tempo, né? Por exemplo, na questão do frango, dependendo do salmonela, se Uhum, leva para a tipificação, mesmo os testes moleculares que se tem hoje na questão do frango, eles levam de 7 a 14 dias para saber qual salmonela é. A gente uhum, desenvolveu um teste que a gente consegue fazer em 7 horas. E a gente diz, ó, tem salmonela e a salmonela é a salmonela problemática. Então, uhum. a minha ideia, acho que a nossa ideia é crescer a empresa para transformar isso, assim, sabe? A questão genética não ser mais uma questão, né, não ser uma coisa inalcançável. Você tá ali na Uhum. indústria e tá, né? Eu acho que é o futuro, na Não, verdade, também, e, né? na verdade o que vocês vão fazer de produto, na verdade, né, Michelle, vocês vão economizar muito tempo e qualidade na indústria, né? Então, Exatamente. esse preço se paga rapidamente, né? Não tem um porquê que É, vai. é uma questão de preço. O que a gente tem que mudar muito é a mentalidade É também, né? investimento, né? É É, exatamente. Quando as pessoas pensam, às vezes a economia de custo que ela pensa que está tendo aqui, na verdade, a longo prazo é ridículo, né? Se você tem uma é. qualidade, imagine, de tempo numa indústria alimentícia. Eu não trabalhei exatamente na indústria alimentícia, mas trabalhei com uma parte, muitos anos atrás, trabalhei no armador marítimo que exportava frangos e coisas assim, e o controle de qualidade que tinha sobre isso e o quanto que podia perder de dinheiro nesse processo era absurdo, né? O controle e tal. Então, se você tem uma ferramenta que nem a startup está desenvolvendo aí, nossa, o quanto gera de economia, né? Então, muito Sim. legal, muito legal. E aí, o que você sente nesse momento agora? Eu quero que as pessoas vejam muito aqui, porque tem muita gente desanimada com a sua empresa. E assim, eu conheço algumas startups tipo a tua, que está num momento assim, nossa, né? Tipo, está fazendo teste do coronavírus, tá aí ajudando a indústria alimentícia com qualidade, né? Que a indústria que está super expandindo agora, porque se tem uma indústria que está bem agora, é a indústria alimentícia com distribuição, né, de alimentos, que são coisas Uhum. que não podem parar. E eu quero que você diga o que você pode dizer para essas pessoas no momento agora que estão desanimadas, assim, que a gente sempre fala nas mentorias que eu tenho, nos masterminds e tal, que a gente fala, na verdade, o dinheiro ele não tá, né? Ele não tá deixando de desistir, ele só tá mudando de mão, né? E assim, Uhum. o mudar de mão é mudar a economia, né? Então, Sim. no teu caso, a tua startup tá com puta potencial aí agora de desenvolvimento, justamente por causa do coronavírus, desta oportunidade que Sim. apareceu por causa de vocês, porque vocês têm o know-how de fazer o teste, tem o know-how aí que já estavam desenvolvendo na indústria. Então, o que você pode dizer para as pessoas assim que estão aí meio desanimadas e tal, que acham que na verdade é só uma questão de olhar diferente, né? O que você tem para O dizer que para eu as acho que pessoas? é bem isso que você está falando. É a questão de olhar de um modo diferente. Quando começou o coronavírus, a gente estava tava numa crescente muito boa, essa etapa está vindo num crescimento muito bom. A gente tem uma meta para bater esse ano ainda, que a gente vai bater. Tenho Mas quando certeza começou. que vão. Eu te conheço, você é mentorado. A gente conversa, tenho certeza que vai. E quando começou o corona, eu tinha vindo uns dias antes, a gente foi no Ministério da Agricultura para tratar uma questão de liberação de kit, né, tudo. E a gente conseguiu, Uhum, acabou nem aproveitando muito esse momento, a gente tem que até retornar nessa conversa, mas assim, no outro dia que a gente voltou, fechou tudo, né? Fechou o aeroporto, uhum. fechou Curitiba, então todo mundo para casa. E a gente, no começo, tomou um susto, falou, tá, e agora, né? E aí a gente falou, não, vamos procurar oportunidade. A gente consegue usar o que a gente sabe para ter uma oportunidade nesse momento. E foi o que a gente fez. Então eu acho que é uma questão de visão, né? Uhum, Talvez uhum. agora, no teu momento, você não enxergue algo que... Mas se você olhar para o lado, você vai ver que você tem uma outra... Milhares de oportunidades muito boas. E é legal falar isso, né? Que você não estava fazendo teste de coronavírus, você só estava com a Não, indústria ali, né? Com a tua indústria, com a tua startup ali, e de repente você viu que tinha oportunidade de fazer o teste para ajudar e para fazer as coisas acontecerem sim. também. Então, quantas oportunidades a crise pode trazer para as pessoas, né? Quantas coisas, se você sair do medo e olhar algo como amplo, o que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso agregar que vai trazer um resultado Sim. diferente. Ou, de repente, até para quem era empregado, às vezes, e perdeu o emprego, por exemplo, o teu caso lá, que você saiu dos Estados Unidos, lá que tinha um laboratório que podia trabalhar tudo, e veio para o Brasil, né?
para Sim. fazer a tua startup, né? Então, também foi uma escolha de empreender, né? Tem gente que está perdendo emprego, por que que não tenta, de repente, desenvolver, né, algo diferente que possa olhar e ter esse olhar crítico? O que essa crise tem de diferente? Uhum. Que o meu cliente ou pessoas que eu quero ter como cliente pode estar precisando neste momento que eu posso oferecer, né? Você muito rapidamente conseguiu transformar a empresa aí. Claro que já tinha um know-how sobre isso, não foi do nada que você criou, mas você olhou tudo com a oportunidade e tá aí, né? Tá ajudando, Sim. tá criando testes e tal, né? O que a gente fala, mesmo que a gente não venda muitos testes hoje, porque não vendo, porque a gente tem Sim, porque não todo um tem capacidade de laboratório. produção, tá Isso, começando, né? isso. Aham. Mas a gente tem, eu falo assim, a gente acaba conversando com tantas pessoas e as pessoas entendem que a gente tem um conhecimento tão grande que é visibilidade, sabe? Então eu falo assim, a Sim. gente. Autoridade a gente chama, né? Autoridade, tá criando Então, assim, as autoridade. pessoas estão conhecendo a GoGenetic hoje de uma forma que elas não conheciam. As pessoas Uhum. sabiam que eu tinha uma startup, mas elas não tinham ideia do que a gente fazia. Hoje eu falo que eu faço RT-PCR. Todo mundo sabe que é um RT porque passa na TV o tempo inteiro, né? Então, assim, hoje as Uhum. pessoas sabem que a gente faz, que a gente é capaz de fazer, né? Então, eu acho Uhum. que é aproveitar o momento mesmo, né? A gente está conseguindo Uhum. aproveitar de outras maneiras, né? E é legal você explicar também que teve momentos, né? Mesmo você fazendo tudo isso, teve momentos aí que você não ficou bem também, né? Que deu a Teve. insegurança e tal. Explica como é que você lidou com isso, assim, com essa ansiedade, com tudo isso. O que que você pode dizer, assim, para as pessoas nesse Então, sentido? até a gente conversou, né? Eu teve uma semana que, assim, eu conversei com muitas pessoas, tentei cadastrar o laboratório, fazer isso, cadastrar, e eu só tomei não, 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 assim, eu até me recolhi um pouco, assim, eu fiquei uns 3, 4 dias, me recolhi mesmo, Quietinho. a gente foi pra chácara, meu marido tem uma chácara, a gente foi pra chácara, e eu falei assim, não, até que recebi uma ligação e falou, ó, não vai vir, vem pra cá, pra Curitiba, que eu tô precisando de você. Então, eu acho que vai ter um ponto. Não é tudo no momento que a gente quer, né, Patrícia? Por mais que a gente lute, às vezes, não é exatamente no momento que a gente quer. Então, Uhum. a gente tem que saber que tem que esperar, às vezes, algum momento, um pouco mais, não. E entender isso e aceitar um pouco, né? E as coisas. Mas eu Uhum. acho que por uma... eu me recolhi, mas eu acho que eu não desisti, entendeu? Porque se eu tivesse desistido, na Uhum. primeira ligação eu tinha falado, não, não vou. Não, beleza, então eu vou. Às vezes Uhum. até Uhum. parece assim, teve uma reunião que particularmente eu não queria ir, e meu sócio, nós tínhamos 2 reuniões. E eu acabei empurrando a primeira para ele. Falei assim, tá, você vai. Chegou assim, tem uma reunião, eu falei que você vai. Despachei, falei, não quero ir. Aí a segunda chegou no mesmo dia, falei, daí eu falei para ele, você vai? Daí ele ficou meio assim, né? Aí eu cheguei em casa, meu marido falou, não, você empurrou ele na primeira, você vai na segunda. Eu falei, tá, então eu vou. E a segunda gerou Uhum. tantos frutos, até hoje eu tô tendo reunião dessa segunda tantas vezes. E naquele momento eu falei pro meu sócio, eu falei assim, vou ter que ir. Ele falou assim, a gente só vai descobrir se é uma perda de tempo de um jeito, indo. E de maneira alguma foi perda de tempo. Na verdade, tem duas coisas que você falou aí que eu acho que é importante a gente falar. Primeiro, aceitar o momento presente, né? A gente tem uma É, resistência, a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente não tem controle de nada, e aí tá o coronavírus para é, explicar, né? Não tem controle. E quanto mais você aceita, mais você entra numa paz interna e consegue fazer o que você consegue fazer hoje, né? Que é o que você pode fazer hoje. Quando você aceita, você se permite a fazer o que é possível, e daí as coisas acontecem, né? E a segunda coisa é do que você falou, né? A questão de não querer ir. Sempre quando a gente está com medo de alguma coisa e resolve enfrentar, acaba acontecendo uma coisa, né? Se você está com medo daquilo ali, consegue lidar com aquele medo e vai e encara, acaba que você consegue resolver alguma coisa ali. Muita gente fica paralisada no medo, né? E aí, e não tem problema nenhum ter esses 3 dias, que nem você teve, 4 dias. É muito importante a gente ter essas pausas para dar uma, né, uma energizada, uma centrada, para daí tomar as decisões melhores. Também não tem problema nenhum. O que não pode é ficar só no medo. Agora não vou mais em reunião nenhuma, porque deu errado, que não é, me rejeitaram e não quero mais, né? Então são duas coisas sim. legais que você falou. E tem muita gente que deve estar passando por isso, né? Tem reuniões, tem que falar com pessoas importantes. E aí não consegue falar agora porque tá no medo, tá na preocupação, fala, ai meu Deus, vou levar um não, ai meu Deus, o que que vai acontecer, né? E às vezes é só uma questão de esperar, então não posso ir hoje, vai meu sócio primeiro, depois eu vou, né? Tipo isso. Sim. E tentar equilibrar as coisas, né?
E É. quais dicas, insights aí que você pode deixar para as pessoas desse último mês aí que a gente está vivendo aí, né? Ai, que difícil, hein? Acho que a gente tem aprendido todos os dias. Eu acho que é Aham. isso. O aprendizado é diário, as coisas mudam muito rápido. Então, E aproveitar o dia também, talvez, né? é, Aproveitar um dia porque, de cada vez, né? porque é bem isso. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. Aproveitar um dia por vez, porque hoje a gente tem uma solução, amanhã é outra, e depois amanhã é outra. Então, eu acho que não tem algo. Nesse momento é um momento de incerteza, então a gente tem que aproveitar todos os dias, todos os momentos quando dá. Quando não der, é resignar e falar, tá bom, né? Vamos para o próximo passo. Entendi. Então, agora que a gente passou por tudo isso, eu quero que você explique um pouco de como que começou a tua startup, desde o momento para as pessoas entenderem como é que funciona Uhum. uma startup, em que momento que você está agora e como que foi começar. Vocês chegaram na universidade, a universidade deu, viu, disseram que vocês tinham uma startup, e daí, como é que foi? Que foi a primeira coisa que você fez? Como é que você conseguiu o primeiro passo e como é que você conseguiu o primeiro cliente, assim? Primeira Então, construção de... a gente vem, como eu falei, a gente é incubado na Universidade Federal do Paraná, no Núcleo de Fixação Aham. Biológica de Nitrogênio, né? No laboratório onde Uhum. eu fiz minha iniciação científica, meu mestrado e meu doutorado. E ali a Uhum. gente já teve grande incentivo dos professores do grupo, assim, o chefe do nosso grupo, o professor Fábio, o professor Emanuel, os dois professores se incentivaram muito. E tinham Uhum. toda a estrutura e já viam que poderia ter um negócio, né? Uhum. E Uhum. então a gente começou com a agência de inovação, foi falar e eles falaram: você tem que pra montar um CNPJ, tem que já ter uma empresa rodando, uma empresa, mas a gente achava que não, que era tudo uma construção mais Todo mundo devagar. começa uma startup, não quebra esse CNPJ. Primeiro passo que tem que fazer e todo mundo quer fazer. E a primeira coisa você tem que abrir um CNPJ. Então tá bom, abrimos o CNPJ, né? E já começamos, isso abriu em outubro, novembro, abril, outubro a gente começou, novembro abrimos, em dezembro a gente já teve o primeiro cliente, que acho Uhum. que conheceu através do nosso grupo, dos nossos professores, e eles falaram, não, porque como a gente trabalha com sequenciamento, eles trocavam muito com o laboratório através de insumos tal. E aí o professor lá falou, não, assim não está funcionando porque acabava o laboratório gastando muito. Então, se fosse Uhum. através de uma empresa, seria melhor. E aí Uhum. a gente conseguiu o primeiro cliente, que a gente fazia Então, o sequenciamento. primeiro cliente foi uma indicação através da rede de Ah, conexão com os professores. Então, isso é isso. legal também falar, porque, tipo assim, tá, tipo, você está dentro do núcleo, mas qualquer startup, eu acho que é legal deixar esse recado, que foi a mesma coisa que eu falei com o Carlos ontem, que é outro Uhum. mentorado, que ele falou, eu comecei com a conexão das pessoas que... Então, assim, primeiro cliente sempre tem que ser através de você conversar com pessoas, de grupos, de coisas e pessoas que conhecem, né? Então, seu primeiro cliente não foi nada que caiu do céu, você foi falando Não, com um grupo e tal, e desse grupo alguém indicou. Então, é legal, são sim. passos que são legais, porque os professores conheciam e tal, e indicaram. E daí? E como eu falei, a startup cresceu muito organicamente, assim, muito um indicando para o outro. A Uhum, gente, nesse meio tempo, a gente criou um site mais simples, a gente tinha outro nome, sabe, a gente a gente mesmo fazia a marca, fazia tudo, né? uhum, E a gente começou a divulgar, mas a gente não tinha um marketing mais pesado, não tinha comunicação, não tinha nada. Então a gente cresceu uhum, muito de dentro da universidade, as pessoas foram falando, foram conhecendo, e os serviços foram feitos, os serviços eram de boa qualidade, e aquilo foi se juntando e foi crescendo. Nesse meio tempo também, a gente acabou tendo uma conexão com uma outra startup que estava dentro da universidade, e ela nos uhum, ajudou a crescer muito também. Tanto que hoje ela uhum, é nossa parceira, a gente tem uma joint venture junto, que está fazendo um CNPJ, né? uhum, E ali com eles a gente também teve todo um outro contato de clientes e um desenvolvimento de produto muito grande. A gente uhum, desenvolveu produtos para eles, com eles, né? Que hoje é um dos produtos uhum, da Salmonella, por exemplo, que eu falei para você, uhum, o kit de uhum, detecção. uhum, Então, e aí quando eu voltei, quando a gente, na verdade, no final, antes de eu voltar, que eu não tinha nem decidido voltar, a gente decidiu
tava só o Eduardo no Brasil, a Vânia também tá nos Estados Unidos hoje, eu tava nos Estados Unidos. E a gente decidiu mudar, assim, o nome era uma coisa que incomodava, então a gente falou, vamos mudar, aí a gente fez branding novo, tudo novo, deu uma roupagem nova, entrou a Amanda, que trabalhava com comunicação, e ela falou assim, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão crescendo de uma forma orgânica, sendo que vocês podem crescer de uma forma, se vocês tiverem mais, né, marketing. Automatizada, marketing, É, marketing digital. Uhum. e aí ali a gente mudou um pouco e a gente foi pivotando até um modo de serviços, assim, né? A gente começou de uma forma, a gente pensava trabalhar de um jeito, hoje a gente trabalha de outro e a gente tá sem, eu acho que pivotar é uma coisa natural de uma startup. A gente Sim, o não, tempo todo. a gente não é uma startup que tem um produto único, a gente tem um leque, né, de produtos, assim, de serviços e produtos, né? E, mas mudou muito, assim, nesses 3 anos, final de 2018, quando a Amanda começou, que a Vânia veio para o Brasil e se reuniram, a gente mudou na forma de como a gente ia mudar, de como a gente queria mudar, e a gente viu que precisava investir em outras áreas. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu conversei com o Edu, eu falei, tá, vou para a bancada, e ele falou, não, na bancada deixa que eu dou conta, e ele dá conta, e vai para a rua. Tipo, a gente precisa mostrar a empresa, como que é. E daí a gente fez 2 processos de aceleração. Daí, como a gente é cientista meio nerd, a gente ficou em primeiro nos 2. Adoro. E aí a gente entrou na Ambev no final do ano, conseguimos entrar, e foram 1.200 startups inscritas e só 17 selecionadas, e estamos lá. Que legal, que legal. Então, é um desafio, assim. Então, mudou muito, assim, mas foi. Mas você falou duas coisas que eu quero ressaltar aqui, que a primeira delas é que você começou com quase nada, né? Sem quase investimento, né? Começou Zero. praticamente do zero, porque as pessoas pensam que tem que ter site, coisas muito mirabolantes, e sedes, e luzes, e, e folders, e começa com nada, né? Você começa com uma ideia e vai lá e vai acontecer. E a outra coisa que você falou que é legal, que eu sempre insisto, sempre falo muito, que é sobre o ecossistema de startups, que é muito mais colaborativo do que competitivo. Então, é muito comum que uma startup ajude outra startup, né? Fazem parcerias, ajudam. Então, assim, isso é legal você falar isso, né? Que você teve ajuda de uma outra startup para poder fazer a tua startup continuar. Então, outra startup foi lá, fez parceria com você e fez a tua startup crescer, né? Então, as pessoas que querem abrir uma startup têm essas duas coisas na cabeça. Não precisa de muito investimento e também pode fazer parceria com outras startups para potencializar, né? Sim. Não ter essa visão de concorrência, não ter essa visão né, de que não pode fazer parcerias e tal. Isso não só para startups, né? Hoje as empresas são todas aí para fazer parcerias, mesmo os concorrentes e tal. A gente tem as famosas joint ventures, né, que fazem lá. Aqui tinha a Renault Nissan aqui em Curitiba, né? Agora a Nissan está lá no Rio de Janeiro, acho. Mas então, as pessoas verem mais isso, esse ecossistema. Então, assim, várias coisas importantes. Começar com nada, começar com quase nada, a parceria com outras startups, né? A questão de começar com o primeiro cliente através de rede de conexão, né? Que é conversar com pessoas, começa o primeiro cliente vendo conversa, vem de pessoas que podem ajudar de alguma forma, né? Eu acho, e é uma coisa que a gente mantém até hoje. A gente tem a parceria com a Imunova até hoje. Eles nos possibilitaram. Hoje a gente saiu uma parte da nossa startup, saiu da Federal, a gente tem um laboratório próprio junto com a Imunova no Tecnoparque da PUC. Eu tive engajado na rede. E o que essa outra startup faz? Só explica pra gente. Eles trabalham com saúde animal. Também no mesmo ramo que vocês. A gente é um pouco mais aberto, porque a gente acaba trabalhando com saúde animal por causa deles. Então, olha aí, ó, que legal. Que legal. Por eles. O nosso ramo mais como base é agricultura, sabe? E a saúde animal veio por eles, assim. Então foi muito legal ter eles juntos, né? E eles trabalham com saúde animal, eles trabalham com toda a cadeia produtiva do frango. E daí eles trabalham com fazendo
estudos em toda a cadeia de contaminações. Eles têm milhares também de produtos e serviços que eles fazem, que eles atuam. E a gente está com eles, uma hora você tem que desincubar da universidade, né? Você não pode ficar eternamente lá dentro. E eles Senão não dá espaço para outras startups começarem também. Eles saíram de lá e foram para o Tecnoparque da PUC, montaram um laboratório próprio, e nisso teve o convite da gente ir junto para a parte de biologia, que nós fazemos a parte de biologia molecular para eles, da gente ter o nosso espaço dentro do espaço deles, assim. Então, hoje até porque o custo do laboratório, imagina que deve ser muito alto, né? Então, exatamente. Compartilhar o custo do laboratório é um ganha-ganha para as startups absurdo, nossa, né? É enorme. Ainda mais que começa com pouco capital, né? Exatamente. E ali, uma das vantagens que hoje eu vejo, além disso, a gente está junto com a Hot Milk, que é a incubadora da PUC, né? Então, a gente está com a rede também de startups o tempo todo, assim. Hoje a gente tem parceria com mais 2 novas startups que elas nos procuraram, e a gente está começando alguns serviços, até o pessoal da Oxygens, eu até vi que a Irvi entrou aqui, não sei se ela está agora, mas ela vai fazer um projeto de nutrigenômica com a gente. E até que legal. Ontem nós conversamos e ela me perguntou, o que você acha de eu ir para a Hot Milk também? Eu falei, olha, eu acho que tem muitas vantagens, porque depois que eu tive na rede, né, conhecer as startups e outras startups às vezes nem é da biotecnologia, mas às vezes as pessoas têm solução. Eu tenho o nosso grupo do Founders, que a gente se formou, nós somos 5 que nos formamos. A gente tem uma reunião mensal que a gente discute de contabilidade, a marketing, sabe, tudo para dar uma ideia. E a gente discute e fala, não, mas olha que eles têm uma visão, às vezes, muito diferente, porque eu estou numa área, eles estão em outras, né? Eu tenho uma startup lá uma é de energia, outra é imobiliária, outra é de reciclagem, a outra é de uma coisa tecnológica, muito tecnológica. Que nem dá para explicar de tão tecnológica que é. E aí a gente acaba se reunindo e troca muita figurinha, assim, sabe? Então, a gente fala, eu tô com um problema para resolver o meu site. Tem alguém que eu já falei com fulano, inclusive eu te conheci por isso, né, Patrícia? Sim, conheceu pelo Juan, né? E eu me formei com o Juan pelo Founder. Pois é, então, é isso que eu falo, né? A rede de conexões é algo muito forte que às vezes as pessoas perdem de aproveitar a força de estudo, né? De conexão. Se você é uma startup e quer entrar no mundo das startups e precisa de ajuda, nada melhor do que estar próximo a todas as startups, né? Participando do ecossistema, Vale do Pinhão, Hot Milk, Tecnopark, tudo isso aí. Todas Júpiter, que eu conheço, né? Startups, Júpiter. E aí, eu conheço todas as startups que eu conheço passaram pelo menos por um desses ambientes, né? E é nisso que vai se construindo essas conexões, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E é bom que as pessoas vejam isso aí, né? Se tá com uma ideia meio parada, aí onde é que eu bato a porta, né? Eu quero começar uma startup, onde é que eu vou? Pode ir a qualquer um desses lugares aí, trocar uma ideia, até com a Michelle aí. Sim. Eu acho qualquer dos lugares, porque todos eles eu conheço também todos esses que você falou. Hoje estou mais perto da Hot Milk, né? Porque estamos ali no Tecnopark. Mas eu acho que a rede é muito aberta, né? Para gente, para auxiliar. É muito colaborativa, né? Muito colaborativa, né? Muito. E aí, às vezes, a pessoa precisa de um lugar para começar a startup, né? Que não tem dinheiro e não precisa... É muito legal procurar esses lugares. Justamente, a Universidade Federal tem lugar, a PUC tem lugar, né? Para você começar ali. Eu não sei a Hot Milk, mas acho que tem lugares que nem precisa pagar, né? Assim, para começar, aluguel. Mas vou te dizer, a Hot Milk é super barata, tá? Um espaço, o spot deles é R$250. Então. Mas tem, agora o Vale do Pinhão abriu um gratuito, que eles, eu sei que teve um período de inscrição, não sei se vai ser editais de quanto em quanto tempo, mas eles abriram um espaço gratuito agora, né? Que tá o pessoal lá. Mas, normalmente, assim, eu acho que não são mensalidades muito altas, né? E eu acho que você fica próximo... E com toda e na verdade, além de não ser alta, você fica com toda a estrutura ali básica para começar, né?
você tem É um valor, internet, mas muito bem pago, porque você tem internet, você tem mesa, você tem exatamente. tudo, né? É, Você na tem verdade, mesa, você tem sala de reunião, né? Que nem na Hot Milk tem 2, 3 salas de reuniões, tem spots para reuniões, tem sala para você fazer telefonema. Fora que você tem o contato, você está sabendo todos os eventos que estão acontecendo, né? Em Curitiba, eles te informam, olha, hoje está acontecendo isso, aquilo está acontecendo aquilo. E se você quer investidor, se você pensa em investimento, eles também te dão suporte para você estruturar, para você se apresentar para um investidor, né? Então, eu acho que eu passei assim por algumas redes já, né? Por causa do Founders, comecei lá no Founders, daí acabei indo para Júpiter, né? E hoje estou na Hot Milk, então acho que vale muito a pena, assim, a rede, a conexão é muito legal. Legal. E o que que você pode dar mais de sugestão aí para quem está começando a startup agora, assim? Quem Eu vai acho que aproveitar o coronavírus para abrir a sua startup? eu acho que aproveita para pôr a ideia, vai tentar validar, nem que seja. Hoje em dia, eu aprendi no Founder que tem muita validação que você não precisa nem do produto, né? Você faz com computador em casa. Uhum. Então, se você está em casa, tem uma ideia Pesquisa. e tem um Até o computador, Instagram, o MVP você pode fazer no Instagram, você vários pode fazer no MVPs, grupo de exatamente. Facebook, pode fazer. Eu sempre falo, né? Tem milhões de formas, desde perguntar no vizinho até. Que agora tá meio difícil perguntar para os vizinhos, né? Porque não pode, Mas você não manda pode uma chegar perto enquete de no ninguém. Google, manda um Google Question hoje, né? Google Forms também, né? Tem como É, preencher o Google Forms, mandar nos grupos de WhatsApp aí de um monte de exatamente. coisa. Tem, mas tem muitas formas. Também aqui no. É a primeira coisa, né, Patrícia? Você validar, Sim. e eu acho assim, você validando, perguntando, sabe que o Founders, das tarefas, grandes tarefas deles é assim, entreviste tantas 100 pessoas, 1000 pessoas, tente validar. E como você vai Sim, fazer tem que isso? validar. Isso é básico. É básico. É básico. Começa tudo por aí, né? E É, assim, e um passo anterior que eu sempre falo para os mentorados, e falo sempre, é do avatar que a gente chama, né? Que é persona. Você tem que entender para quem que você quer vender, porque antes de validar, você tem que entender mais ou menos. Por exemplo, você está atendendo agora nessa parte de alimentação, né? Tá até no projeto dentro da Ambev. Mas assim, às vezes a pessoa está começando do nada. Ela primeiro tem que entender para quem ela quer vender, até para fazer pesquisa no lugar certo, né? Sei lá, ela quer vender sapato feminino, sei lá, qualquer coisa assim, vai num lugar que só tem, sei lá, chinelo, é, né? sim. Então, assim, tem que entender um pouco do seu público-alvo e daí desse público-alvo que você imagina e você valida, né, nos grupos e tal. Tem milhões de grupos, né? Hoje em dia, com a tecnologia aí, tá o coronavírus para provar que você não precisa ficar saindo na rua para fazer as coisas, você consegue validar, né? Aqui em Curitiba também, fora essas partes de startups, tem a parte de grupos de Embaixada GV. Você já ouviu falar da Embaixada de Geração de Valor? Tem vários Não. grupos na cidade aí que tem Uhum. reuniões, tem o BNI, tem várias formas de conexão, de rede de conexão que você pode mandar no Google Forms, falar com alguém, algum representante e tal. Ó, só me responde rapidinho. Quanto mais gente você validar e que tenha um pouco a ver com o produto que você quer, melhor vai ficar mais a tua ideia, né? Para você começar lá. Depois é só ter R$ 250, ou até menos, se for lá no Vale do Pinhão, Exatamente. e começar. Mas eu acho que vale a pena a validação online. A persona, eu te digo que a persona é um desafio para nós até hoje, a persona é um desafio, sabe? Uhum. Como eu trabalho com B2B, não B2C, você Sim, definir quem é a persona dentro de B2B é um desafio, mas é enfim, um cada um. desafio. Mas assim, é um desafio, mas assim, o que é legal da startup é que você começa uma persona e pode ser que ela seja outra logo depois. É, Você faz o uhum, primeiro MVP e viu, putz, esse não é meu público, então eu tenho que fazer que nem no teu caso, você passou por vários, sim, mas você tem sim, hoje uma persona, né? Mas pode ser sim, que você tenha tido uhum, 10, 11, 12 antes, mas é que você sim, começou por uma, né? E depois isso foi se transformando. Você mesmo falou aí, quando você estava dentro do laboratório da universidade, o professor falou que assim tava muito caro fazer daquele jeito e tal, e daí você teve o primeiro cliente. Então aí você já teve uma primeira persona, isso foi um mini teste que foi feito, não foi? sim, foi, com certeza. A gente já sabia, ali a gente já sabia que o nosso MVP estava validado naquele modelo, mas não tinha ideia, eu não tinha ideia desses nomes todos, eu fui ter ideia de tudo isso No Founders. depois. É, e sabia que tinha uma persona já ali, né, realmente, que era o pesquisador que estava procurando uma facility para fazer sequenciamento, né?
Hoje, que nem eu falei, a Uhum, gente já uhum, pivotou muito, apesar a gente atende esse público ainda, mas não é o nosso uhum. grande, não é o nosso cliente principal, assim. E faz parte de um processo de startup, né? É que no teu Faz. caso, como a tua startup é muito específica, que trata de desenvolvimento genético e coisas assim, até se você não tem muita persona muito clara, na verdade ela já é, né? Porque não é qualquer um que vai procurar uma coisa genética, mas quando você pensa em fazer algo mais que seja que exista já no mercado, que seja mais popular e tal, é muito importante você ter uma persona, né? É que na verdade a tua empresa já foi meio que, eu penso, né, da forma que foi construída, que ela já foi construída baseada numa persona, que não é qualquer um que vai querer um É, teste genético. sim. Claro que foi mudando as necessidades, foi mudando o tipo de produto, foi mudando o público, né? Agora você está num outro público. Mas você já começou de uma necessidade, né? Você já começou de uma dor É, muito grande ali que foi identificada pelos próprios professores, né? Já tinha um produto, já tinha uma sim. pessoa mesmo que intuitivamente tinha, porque era algo muito específico mesmo, né? E aí depois, que é diferente, por exemplo, uma startup e começa, porque hoje qualquer coisa a gente pode considerar como startup, né? Mas uma startup fornece um serviço que já é mais comum, por exemplo, transporte, né? A Log, Uhum, que é uma uhum. startup de transportes. Se eles não definem exatamente que tipo de coisa que eles querem transportar, já dá uma dificuldade no projeto, que o teu é muito assim, já nasce com meio que pronto, né? Sim. Então é um É, pouco mas sabe uma diferente. coisa que eu aprendi que a Ambev agora no processo de aceleração falou é que você além de, você não pode se apaixonar pela tua solução, você tem que se apaixonar pelo seu problema, Seu problema, sabe? exatamente. É, Isso você sempre é não o se problema, apaixona sempre é a pela dor, solução, você a se dor que apaixona você pelo está problema, resolvendo. exatamente. Então você tem que ver qual é a dor, e, né? E ver se aquela dor você consegue resolver e como você consegue resolver, né? Eu acho que Uhum. essa é uma das grandes coisas que você tem que fazer quando você tem uma startup. Que legal. Então, daqui a pouco vai acabar o nosso tempo aqui, falta pouco tempo. E aí eu queria que você dissesse uma mensagem final para primeiro te agradecer muito por estar aqui. Eu sei que a tua vida está muito corrida, não é só coronavírus, não é só a empresa, é familiar, é tudo, tá todo mundo cheio de Sim. coisas acontecendo. Você também está no meio disso tudo e está com uma empresa acontecendo que é nova, que precisa muito de você. Então, agradeço muito por ter se disponibilizado essa horinha aqui para falar para as pessoas e inspirar, por ter dedicado esse tempinho aqui. Agradeço de coração mesmo. Dizer que você está de parabéns aí por tudo que você tem desenvolvido, inclusive o negócio do teste, que eu lembro que eu estava lá na Itália e falei assim, minha empresa está resolvendo o negócio do coronavírus. Nossa! Então tá de parabéns por tudo isso. Vocês estão de parabéns pelo sucesso e por tudo que estão fazendo, né? E pela tua coragem, né? De largar uma coisa muito grande que você tinha, né, nos Estados Unidos, que era, vamos dizer assim, garantida, entre aspas, e tá se dispondo a fazer algo muito maior aí para transformar vidas e tal. E agradecer seu tempinho aqui. E vou deixar a palavra para você aí, para você encerrar e deixar uma mensagem para as pessoas. Tá, eu queria agradecer primeiro a você, né, Patrícia, pela oportunidade. E você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade para começar, Estamos né? Porque trabalhando nisso, estamos trabalhando nisso. Não é eu à toa que eu tenho. te chamei para Mas live. eu falo que o problema é começar. Depois que eu começo, eu vou. Mas eu acho que é, o que eu deixo é você se deixar desafiar, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar, às vezes, sair da zona de conforto. Eu saí da minha Uhum, zona de conforto. uhum, E eu te uhum, digo que hoje sair da minha zona de conforto está sendo muito gratificante, sabe? Ainda uhum. a gente é um bebê, né? A gente está começando, apesar que eu acho que a gente está engatinhando, a gente já não está tão lá, mas a gente espera crescer muito, e eu espero crescer muito, e eu troquei minha cabeça mudou, mas porque eu me permiti. Então, eu acho que para quem quer é se permitir, né, e sair da zona de conforto e falar vamos lá e vai dar certo e acreditar que vai dar certo, que vai dar certo. Que lindo. Obrigada pela sua contribuição, obrigada pelo seu tempo. Vou deixar aí, porque eu sei da tua vida, sei como você está corrida aí. Sim. Obrigada por tudo, obrigada Obrigada, pelas eu. suas palavras e a gente conversa. Obrigada a Tá todos bom. aí que assistiram. Quem quiser depois conhecer o trabalho da Michelle, a Go Genetics, tem Instagram aí, o site também, não Sim. sei, é gogenetics também, né, Isso, .com.br. o site tá em construção ainda, mas quer dizer, mudando, né? Porque a gente está mudando a cara novamente um pouco. Uhum. Mas tem Instagram, tem Facebook, o LinkedIn da GoGenetic, gogenetic.com.br, O Instagram, Genetic sem o S. GoGenetic sem o S. Uhum. E
tem Instagram, a gente posta tudo quase nas redes. Às vezes devemos postar um pouco mais, que é um pessoal de comunicação e marketing quer sempre mais, né? E hoje todo mundo, eu fui para as redes até, porque eu falei, e elas, não, você tinha que ter falado, então a gente tá nas redes. E logo o site vai estar no ar, acredito que semana que vem ele vai estar no ar com tudo certinho. Então acompanhe o trabalho da Michelle e da GoGenetic, trabalho incrível que eles estão fazendo, já estão na Ambev fazendo teste do coronavírus, e a gente vai ouvir falar muito ainda da GoGenetic aí, e a Michelle aí apresentando. Obrigada, querida, uma boa noite. Obrigada a todos que assistiram aqui. Quem quiser falar com ela, já sabem aí o site, tudo. Tirar as dúvidas e quiser procurar ela para alguma coisa, já sabem onde achar. Obrigada, boa noite. Beijo. Obrigada, boa noite. Tchau.